Ok, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, você de Bujari, de Quinari, Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, desses municípios onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Não esqueça, o Jornal Rio Branco, o Rio Branco, o mais antigo do Acre, 50 anos já, completados no dia 20 de abril deste ano, era o mais antigo, agora também é o mais moderno. Também está disponível para você na internet, no portal riobranco.net. Nós temos as notícias, minuto a minuto, atualizadas, e ao lado direito da tela, do seu computador ou do seu celular, está lá, então, a edição impressa do Jornal Rio Branco à sua disposição, tá bom? O Jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Eu tenho o prazer de conversar agora, pela primeira vez aqui no programa, com o novo presidente da Associação dos Magistrados do Acre, a ASMAC, o professor, o juiz de direito, doutor Daniel Bonfim. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muniz, eu agradeço pelo convite, também parabenizo aí a empresa pelos 50 anos do jornal. Dizer que a associação está à disposição para sempre se fazer presente e poder esclarecer os últimos acontecimentos aí da semana. O senhor sucedeu em fevereiro deste ano, precisamente no dia 1º, a posse, o doutor Luiz Camolês, né, na direção da Associação dos Magistrados do Acre. Doutor, afinal de contas, o senhor esteve recentemente em Brasília, acompanhando o desenrolar do projeto de lei que foi incluso, né, no pacote de 10 medidas contra a corrupção, que prevê crime de abuso de autoridade. Afinal de contas, quem sai ganhando em tudo isso? Se é que alguém sai ganhando? Muniz, é importante falar sobre esse projeto de lei, que é um projeto de lei que começou através de iniciativa popular. Eu acredito que você se recorda. Sim. Que a população foi à rua para tratar daquele projeto. Colheram assinaturas que são necessárias, né? Então, exatamente. E inicialmente denominado de 10 medidas contra a corrupção, né? O próprio Ministério Público Federal, a magistratura, eram incentivadores desse projeto, né? E esse projeto ele foi praticamente modificado, totalmente modificado na Câmara, e dentro dele foram inseridos dispositivos para criminalizar as condutas de agentes de Estado que combatem, na verdade, que trabalham contra a criminalidade e contra a corrupção, né? E eu acredito que, tendo em vista a inserção desses dispositivos, respondendo a sua pergunta, quem ganha e quem perde é o combate à criminalidade, né? É impressionante como isso vem a ser incluído numa discussão no momento em que o país, as suas autoridades, em sua maioria, se movem, se mobilizam contra a corrupção, até atendendo um pedido da maioria da população, né? Não aguenta mais tanta corrupção, né, doutor? Isso geralmente, isso na verdade é o que chama a atenção. Nós nos mobilizamos, muitos membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, as associações, a Associação dos Magistrados do Acre, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Frentas, que é uma associação que reúne o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, né? E nós nos reunimos, fomos ao Congresso Nacional justamente para explicar isso. No momento em que algumas instituições, né, de Estado, a exemplo do Ministério Público e do Poder Judiciário, passaram a enfrentar com mais rigor os crimes do colarinho branco, né, e o combate à corrupção, notadamente, essas medidas elas estão agora sendo trabalhadas na Casa Legislativa, né? Então, eu penso que em contramão aos anseios da população. Vocês, os senhores magistrados, entendem isso como uma espécie de retaliação? Bem, eu não posso te afirmar. Ou intimidação, tentativa de intimidação? Isso não, assim, não tem como te afirmar isso, né? O que a gente verifica como temerário é que, e aí eu posso te colocar os dados desse processo legislativo, é que esse PLC 27, ele foi, não posso dizer assim, de forma assodada, desarquivado, tendo
lá na Casa Legislativa um projeto de lei do Senado, esse é um projeto de lei da Câmara, porque é de iniciativa popular, então ele inicia na Câmara. Nós temos outros 2 projetos de leis do Senado que já estão mais maduros, que é o 85 e o 206, que foi apensado a 85, e que o debate, na verdade, o que a gente critica é a falta de diálogo, né? A falta de participação das associações, dessas categorias. A gente não está aqui dizendo que não precisa ter uma lei de abuso de autoridade que regulamente isso, porque nós temos e devemos nos manter equidistantes dessas paixões. Né? E eu penso até que os excessos devem sim ser punidos, né? Até para garantir. Pois é importante que sejam punidos os excessos. Sim. Agora, você elaborar uma lei, promulgar uma lei para intimidar a autoridade, procuradores, juízes, promotores, enfim, todos os membros do judiciário, é muito complicado. Perfeito. E é nesse sentido... Isso é uma reação clara de quem está se sentindo incomodado. Exato. Então, e é essa a nossa crítica, né? Porque a própria lei, ela comporta tipos penais, né? Que são os crimes previstos nela. Os crimes previstos nela são muito abertos, muito subjetivos, né? E que sujeitam o juiz a toda sorte de interpretação. Até porque o CNJ já está aí, agindo. E as corregedorias, né? Todos os tipos previstos nessa lei, eles já são punidos administrativamente. Tanto na lei de organização, na nossa lei, na LOMAN, né? Quanto na condutas vedadas na própria Constituição. E eles estão tornando essas punições, essas vedações administrativas, com punições administrativas, em tipos penais, em crimes. O que chamou mais atenção é que esse projeto de lei, o PLC 27, ele foi retomado justamente, como você disse, em um momento em que o combate à corrupção, o combate ao crime do colarinho branco, ele foi mais efetivo, e em um momento em que as conversas do juiz Sérgio Moro, que é tido por grande parte da população como uma figura de destaque, né, no combate à corrupção, as conversas dele foram divulgadas, né, esse episódio que ocorreu do hackeamento das mensagens dele. Enfim, então, é nesse sentido, a preocupação das associações é essa, justamente que o debate não foi amadurecido, as associações elas se colocam à disposição para debater justamente a questão dos excessos, mas não que essa lei sirva para amordaçar, para inibir o trabalho dos juízes e promotores no combate à criminalidade. Que me perdoem as pessoas que discordam do que eu vou falar, eu acho que não tem nada perfeito, nada é perfeito, só Deus, todos nós somos sujeitos ao erro. Certo. Agora, é muito melhor pecar por ação do que por omissão. É muito melhor os eventuais excessos do que ficar na inércia. Parece que querem o contrário. Não dá para entender. Será que a pessoa não está... Quem está defendendo essa lei, será que não está ouvindo o que o pessoal está falando? O povo está nas ruas? Não dá para entender. O senhor acha que... Como que vai findar tudo isso, doutor? Vocês estão se mobilizando também, né? Muniz, nós... Procuradores, juízes, promotores, enfim. Nós estamos trabalhando, as associações principalmente. Nós temos ido ao Congresso Nacional para tentar debater. Eu estive na CCJ e no Senado. Ocorre que a sessão da CCJ foi marcada para amanhã e em regime de urgência para votar esse projeto. E já no mesmo dia, né, foi marcada uma sessão plenária no Senado, também em regime de urgência, para que fosse passado esse projeto, e foi como... Hoje tem uma reunião, né? Aliás, houve uma reunião do Congresso, né? Câmara e Senado. Eu acredito que em razão da reforma da Previdência, né? E essa matéria foi aprovada em regime de urgência, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado Federal, e já foi encaminhada para a Câmara, né? Nós conseguimos, com alguma conversa, um relator, que era o senador Rodrigo Pacheco, fazer alguns destaques de emendas que nós dissemos para ele que eram preocupantes, principalmente por algumas emendas violarem o nosso sistema processual penal, que nós temos sistema penal acusatório, alguns destaques que eram realmente
bem perigosos para a atuação jurisdicional, colocava o juiz em uma situação de sujeição, como você disse, de intimidação, e o que chegou a parecer como você também disse, uma clara retaliação pelo trabalho da magistratura. Né? Então, nós chegamos a conversar com os senadores, alguns destaques foram aprovados no Senado, de preocupações que nós tínhamos, e foram encaminhados para a Câmara. Agora a Câmara vai ou não aceitar esses destaques. O projeto ele está menos pior, se é que eu posso dizer assim, mas pode piorar a depender da Câmara, que ela pode rejeitar todas as emendas que foram passadas pelo Senado. A gente espera que tanto os senadores quanto os deputados que pensam no Brasil e não em seus interesses próprios possam realmente barrar esse tipo de manobra. Doutor, vamos então agora, já falamos os problemas em nível nacional, vamos para a nossa paróquia. Né? A semana começou meio agitada também. Reações, ações e reações. Eu lembrei agora da lei de Newton. O IAPEM, a direção do IAPEM não está mantendo uma relação como deveria ser com a juíza da Vara de Execuções Penais, a doutora Luana Campos. Como é que a associação vê tudo isso? A Associação dos Magistrados ela tem por dever defender a prerrogativa e a independência da magistratura. Né? Esse é um tema muito sensível no nosso sistema prisional. Né? Tanto é fato que o STF já decidiu que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema prisional. E eu, como presidente da associação, eu quero destacar aqui a importância do trabalho da magistratura, dos juízes, tá? E notadamente da juíza Luana, porque a unidade a qual ela é titular não é uma unidade fácil. E principalmente em razão já dessa situação de estado de coisas inconstitucional que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que fez inclusive com que o STF, à época dessa decisão, decidisse que as mulheres grávidas, né? Não sei se você lembra dessa decisão, Muniz, não ficassem sujeitas a o que a gente chama da reclusão, né? Dessa prisão preventiva ali, no ambiente carcerário. Isso. E que nós disponibilizamos para as pessoas que estão em cumprimento de pena, tanto cumprimento de pena por sentença definitiva, quanto presas por situação de flagrância. Então, o papel do juiz como eu lhe disse antes, se manter equidistante das paixões. Não é verdade? Ele tanto tem que, quando chega um auto de prisão em flagrante, analisar a legalidade daquele auto de prisão em flagrante. Porque nós devemos obediência à Constituição e às leis. Se a nossa Constituição prevê os direitos e as garantias da pessoa presa, o juiz não pode ignorar isso sob pena dele se colocar no lugar do criminoso e responder por crime, por violar aqueles direitos e prerrogativas da pessoa presa. A audiência de custódia, né? Que às vezes resolve isso. Né? Exatamente. A audiência de custódia, embora receba muitas críticas, né? Ela é uma das ferramentas de fiscalização da legalidade da prisão. O nosso sistema funciona assim, né? Como a gente vê, sistema de freios e contrapesos. Cada poder fiscaliza a atividade de outro poder. Se não fosse precisar do judiciário, bastava um policial flagrante. Tá bom. E qualquer um de nós, Muniz, aqui eu quero destacar a relação harmônica que nós temos com as polícias. Né? Eu fui policial federal durante muito tempo. Eu trabalho numa vara criminal como titular da primeira vara criminal. Em algum momento o senhor se sentiu também ofendido no seu direito? Como alguns policiais estão a falar da lei de audiência de custódia? Como é que tu pode? Meu trabalho... Bem, na verdade, não é o meu direito, né? É o direito da população, de que qualquer um de nós pode ser preso ilegalmente a qualquer momento. E cabe ao Poder Judiciário revisar essa prisão. Né? E não falo aqui de desmerecer as polícias, pelo contrário, né? Porque o trabalho da polícia depende do trabalho da justiça. E o trabalho da justiça depende do trabalho da polícia, porque se a polícia não levar as pessoas ao Poder Judiciário, nós não temos flagrantes para analisar. E o nosso trabalho, ele é um trabalho entre polícia, Ministério Público, Defensoria, advogados, né? E seja polícia militar, que é responsável por grande parte das nossas prisões em flagrantes, né?
que nós temos hoje aí, a nossa Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a Polícia Federal, que trabalha com os crimes federais, todos esses entes que a gente chama de agentes, numa acepção ampla, agentes de segurança, né? Todos esses entes, eles têm as suas responsabilidades e cada um tem o seu papel. Enquanto a polícia estiver prendendo ou levando, a polícia militar levando o conhecimento da autoridade policial e a autoridade policial levando ao juiz para que ele fiscalize a prisão, o sistema está funcionando perfeitamente. Não há nenhuma, que eu posso dizer, nenhum desmerecimento na atividade policial, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Eu fiz muitas audiências de custódia, fiz a primeira audiência de custódia aqui no estado do Acre, e posso dizer que o Poder Judiciário, com o papel de garantidor das liberdades, né, e das garantias fundamentais, ele está preocupado com a sua função social também, né, que também é um direito fundamental, que é o direito à segurança. Doutora Luana já deu entrevista aqui também, a nossa emissora, nós vamos convidá-la a participar também do programa na próxima semana, vamos entrar em contato também com a direção do IAPEM. A gente só lamenta, eu só lamento como jornalista que isso aconteça no momento em que o crime está mais do que organizado, Exato. Mais do que unido. Você né? tem toda a razão, Muniz. Isso, de certa forma, a gente tem que encarar com realidade. Né? Isso, de certa forma, acaba enfraquecendo, sim, o trabalho das instituições. E bota em risco também essa relação. Veja bem, eu penso que, como ele disse, as críticas ao trabalho do Poder Judiciário, as decisões, elas são republicanas. Né? Elas são normais, até porque muito do papel do Poder Judiciário é ser contramajoritário, por ser um garantidor. Não é verdade? Sim. Então, nós não podemos nos abalar com isso. Isso faz parte do sistema. E o nosso sistema, nós nos mantemos equidistantes. A gente sempre vai agradar ou desagradar uma das partes. Certo? Tanto que você vê que não houve manifestação da OAB contra. Não é verdade? Você me fez lembrar agora... Veja, nós não tivemos, Sim. né? Por quê? Porque, aparentemente, as garantias da pessoa presa, aparentemente, porque eu não conheço o processo especificamente, foram garantidas. Me fez lembrar agora uma conversa depois informal com o juiz, eu prefiro 1000 vezes homologar um acordo do que proferir uma sentença, porque toda vez que você profere uma sentença, você vai deixar alguém descontente, isso é natural. Né? Mas precisa decidir, né? Sim. Quem decide pode errar, quem não decide já está errado. E já dizia, né, os nossos juristas que a não decisão é a pior decisão. É a pior decisão. Então o juiz ele tem um papel fundamental para manter a estabilidade social. Legal. Ele precisa decidir. Sim, Ainda claro. que ele desagrade, mas ele tem que decidir. O papel dele é decidir. Uma das coisas que o juiz não pode ser, ou não pode deixar de ser, na verdade, é ser corajoso. E isso, eu posso dizer que os nossos juízes, inclusive a doutora Luana, são muito corajosos. Porque para enfrentar uma unidade, a exemplo daquela enfrenta, com as dificuldades do sistema prisional que nós temos aí uma população carcerária superior à quantidade de vagas que nós temos, Muniz. Como é que você administra isso? Muito, muito difícil. Né? Então, são dificuldades. As dificuldades do Poder Judiciário precisam ser apresentadas aqui também, né? Para que a gente entenda que cada ente estatal tem a sua responsabilidade. E cada ente estatal precisa assumi-los. É verdade. Né? Por 2 anos eu fiz, só para encerrar, eu fiz um trabalho voluntário para a antiga central, que agora é Vara, né? Central de Penas Alternativas. Perfeito. E eu vi ali que o negócio não é fácil. Não é fácil. E ainda bem que tem muitos funcionários dedicados, juízes também comprometidos, senão... Não funcionava, não né, funcionava. Não funcionava. Conversei com o doutor Daniel Bonfim, presidente da Associação dos Magistrados do Acre. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Da igual Caso forma. o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Muniz, eu quero agradecer mais uma vez o espaço. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a população a importância do Poder Judiciário como garantidor da paz social, garantidor dos direitos fundamentais. O nosso papel é esse. Né? Como você disse, que a semana começou, você usou um termo, não me recordo agora, mas a semana começou... Agitada. Agitada. Mas a semana começou para um juiz criminal, para juízes que trabalham na jurisdição Isso é criminal, normal. como sempre começa.
né? O que aconteceu foi que a nossa realidade foi exposta, né? As feridas foram expostas. E eu agradeço o espaço por estar aqui, por poder ter a oportunidade de conversar. E o papel da associação é esse, como braço político da magistratura, se aproximar da sociedade para explicar a importância da magistratura. Um prazer. Sucesso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso de agora em diante, tá bom? Muito obrigado, Muniz. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante. Até já.